Olá, bom dia! Estamos iniciando a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, direto aqui da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Sejam bem-vindos, vocês, quero mandar um abraço especial para todos que fazem parte da Igreja Batista Regular em Mangabeira, e vocês que estão conosco, nos visitando aí pelo YouTube, que nós possamos aprender juntos acerca da Palavra do Senhor. É muito importante a gente ter esse tempo de aprendizado, para nos aprofundar mais na Palavra do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, nós iniciamos a semana passada um novo assunto que foi santidade e santificação. Tivemos a primeira aula e a semana passada nós falamos sobre a santidade de Deus e hoje nós vamos falar sobre a santidade do homem. Vamos iniciar com uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo amor que o Senhor tem por nós, sem merecermos. Obrigado pela salvação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Que Você esteja nos direcionando, nos dando sabedoria. Usa Teu servo, Senhor, para poder falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz e que transforma vidas. Que cada um, ó Deus, que esteja ouvindo nesse momento possa ser edificado por ela. Para a honra e glória do Teu nome, entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos iniciar o nosso tempo aqui com esse assunto importante para a nossa edificação. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa daí é uma parte da capa do livro Santidade, de Riley, que eu falei semana passada. Lembra? Eu resolvi colocar aí no início aí dessa nossa aula de hoje. Bom, nós vamos falar sobre a santidade do homem. Tá? A semana passada, como eu disse, santidade de Deus. Tudo isso para ter uma base do que significa realmente santidade e santificação. Então a gente vai construindo aquilo que é necessário para o nosso entendimento. E aí vamos entender melhor falando um pouco mais, ou falando agora acerca da perspectiva do homem, a santidade do homem. A santidade de Deus é algo impressionante e é algo que a gente não há discussão, certo? Deus é santo e é puro. Ok, a gente viu isso semana passada. Mas vamos iniciar essa aula referente à santidade do homem. Para isso vamos falar um pouquinho da aula da semana passada. A santidade de Deus, conforme vimos, aponta não somente para o seu poder infinito, mas também para aquilo que certo hino chama de sua admirável pureza. A santidade para a qual Deus chama o seu povo não é alguma aspiração pelo poder, mas uma imitação da pureza. Por que imitação da pureza? Nós não conseguimos ser puro igual a Deus, senão seríamos Deus, ou deuses, tá? Mas nós imitamos Deus, nós buscamos entender e adquirir o seu caráter, pelo qual ele, nos seus atributos, distribui para nós alguns atributos que nós temos igual a ele, por ele ser um ser pessoal e ele nos fez a sua imagem e semelhança, certo? Então, a santidade é o termo bíblico que indica a devida resposta do homem para com Deus como seu Deus, dentro do relacionamento da aliança. Então, nós entramos em aliança com Deus, a partir de Deus, somente de Deus, certo? Entramos com aliança com Ele, Ele nos reviveu, né, nos deu vida novamente, nós nascemos de novo, e aí esse relacionamento da aliança é que o homem, você, eu, nós temos para com Deus como nosso Deus, como seu Deus, certo? Então esse é o ponto de partida importante para a gente entender a nossa santidade em relação à santidade de Deus, certo? Então, Deus ordena àqueles que foram separados de outros povos para serem o seu povo, que se separem de tudo quanto o desagrada e é contrário à sua vontade. Então, tudo que desagrada a Deus, nós temos que separar, certo? Por quê? Se nós temos um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo,
o Deus sem defeitos, sem erros, o Deus puro. Então, para a gente ter um relacionamento mais afetuoso, vamos dizer, com mais afeições, com mais proximidade de Deus, nós temos que separar das coisas que desagradam a Ele, que é contra a sua vontade. Tá? A santidade de vida é aquilo que Deus requer daqueles a quem Ele trouxe a comunhão consigo mesmo. Santidade de vida. É possível a gente viver neste mundo sendo santo, separado, sem praticar nada do que desagrada a Deus? Não é possível, mas é uma busca que devemos ter todos os dias. Deus considera tudo isso, Ele sabe que nós somos fracos, mas Ele dá ferramentas necessárias para que a gente busque essa santidade, que a gente busque aquilo que agrada a Deus. Tá? Então, ele sabe das nossas dificuldades, mas Ele quer comunhão, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Então, este requisito de santidade é o alicerce de toda a legislação do Antigo Testamento. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que várias passagens falam sobre essa questão dessa aliança, dessa proximidade que devemos ter de Deus e a exigência que Ele tem, o requisito que ele mostra para a gente. Por exemplo, em Êxodo capítulo 22, versículo 31, uma parte do versículo, diz assim: ser-me-eis homens consagrados. Consagrados é chamados, salvos. É aquele que recebeu o próprio Espírito de Deus, é aquele que entendeu a mensagem de salvação. Então ele está falando para o povo de Israel, né? Mas não é diferente de falar conosco também. É a mesma coisa. Santos sereis, ele diz, lá em Levítico capítulo 19, versículo 2, santos sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E também lá em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, diz o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis. Não vos contaminareis. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Essa referência, subir da terra do Egito, é a libertação do povo de Israel. Mas também faz uma analogia com a nossa libertação em relação à escravidão do pecado. Tá? Nós somos libertos da escravidão, assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão. E ele repete novamente que ele é santo e que nós podemos ser santos. Sereis santos, porque eu sou santo. Então, idêntica exigência é feita também no Novo Testamento. Olha lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Abra lá a sua Bíblia. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, que diz assim. 15 e 16, diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Versículo 16. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma citação, Pedro faz uma citação do Antigo Testamento. Tá? Então, essa exigência é por semelhança familiar. O Filho de Deus, por exemplo, a nação de Israel no Antigo Testamento, Êxodo 4, 22, e o crente do Novo Testamento, Romanos 8, 14. Olha Romanos 8, 14. Vamos lá. Para você ver a correlação que tem tanto como o povo de Israel, como nós, como filhos de Deus agora. Tá? Romanos capítulo 8, versículo 14 seguintes. Vamos lá, dar ênfase nesse versículo para nos fortalecer mais com a palavra de Deus, nessa convicção daquilo que Deus tem nos ensinado a respeito da santidade e santificação. Capítulo 8, versículo 14 a 16, 14 aos seguintes, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros de Deus, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós já vimos isso até na aula passada, mas precisamos dar uma ênfase, porque a gente vê que o que fala no Novo Testamento dá ênfase também o que fala no Antigo Testamento dá ênfase também no Novo Testamento. Então deve esforçar-se, quer dizer, o Filho de Deus deve esforçar-se pelo simples fato de ser filho de Deus. Se eu sou filho, eu tenho um pai, eu me esforço para ser parecido com o pai, certo? Então, ser semelhante ao seu pai. Tá? Então, você precisa se esforçar para isso. Você é filho, você, filho, nasceu de novo, recebeu Cristo como seu Salvador, se tornou filho de Deus. Você sabe disso. Tá? É isso o que está envolvido na chamada para a santidade. E o próprio substantivo usado no Novo Testamento, no grego, hagiasmos, que sempre é traduzido por santificação na versão portuguesa. Então ela denota o estado de estar desassociado da prática do pecado e de estar consagrado à vida de semelhança com Deus. Então eu não estou no estado de não estou mais no estado de desassociado da prática do pecado. Aliás, isso denota o estado de estar desassociado da prática do pecado, aliás, e de estar consagrado, certo? A vida em semelhança com Deus. Então, eu me desassocio da prática do pecado e eu me aproximo, eu sou consagrado a me aproximar a uma vida que tem semelhança com Deus, de semelhança com Deus, certo? De ser santo. Agora vamos pensar na expressão negativamente. Tá? O que a palavra diz de negativo em relação a esse assunto de santidade e santificação? Então, o Novo Testamento ele amplia o lado negativo da santidade. Por que ele chama a atenção do negativo? E aí a gente está apresentando primeiro o negativo para depois apresentar o positivo. Que é importante que você tem que ver os dois lados da moeda. Não adianta a pessoa dizer assim, olha, desculpe, você venha a Deus. Venha a Deus. Venha a Deus e tudo vai ser bom. Venha a Deus e tudo vai ser uma maravilha. Sim, mas eu venho a Deus por quê? Eu vou a Deus de que forma? Eu tenho que mudar alguma coisa? Nós sabemos que Deus nos muda, nos molda, nos transforma pelo próprio Espírito, pela força do próprio Espírito dele. Mas eu preciso reconhecer o lado negativo para entender o lado positivo. Certo? Então, vamos entender. O Novo Testamento ele amplia essa negatividade da santidade. Tá? A separação de todas as atividades contaminadoras. Nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 17, que vai o finalzinho até o versículo 1, e pode ir até mais para frente um pouco. Então, 2 Coríntios capítulo 6, 17 seguintes, diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Capítulo 7, versículo 1 diz: tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tá? Então aí nós começamos a ver quais são as coisas negativas que nós temos que deixar. Tá? Então, em outros trechos, Paulo ele aplica esse princípio a um caso específico, o pecado sexual. Então ele dá ênfase justamente à parte da sexualidade, quando ele diz assim, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 7, diz: pois esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, parte negativa. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. E aí tem outras passagens, tem uma parte aí que fala sobre estar somente com sua esposa, certo? Alguns expositores diferem quanto a isso. Mas tem aí, e diz assim, em santificação e honra, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vamos lá para a gente pegar completa, na sua versão aí, essa passagem, tá? Para a gente dar ênfase novamente, para você entender melhor essa parte de questão da esposa. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 a 7. Ok. 4, de 3 a 7. Olha lá o que diz. Diz assim, ó. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Certo? Aí, então tem essa parte aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo, assim, até 7. Desculpa, continuando aqui. Versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos, testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Certo? Então aí, e aí o estado de santidade e prática de impureza moral são absolutamente incompatíveis. Então, o que acontece? Se eu estou praticando impureza moral, estou sendo imoral, é incompatível com a santidade. O estado de santidade, a prática de impureza moral é incompatível. Então, você não pode dizer assim, olha, eu sou santo e eu pratico impureza moral ou imoralidade. Então, eu estou errado nesse sentido. E há uma incompatibilidade aí. Né? São incompatíveis. Eu não posso dizer que eu sou uma coisa sem eu ser. Eu sou alguém, eu sou santo, separado, eu sou cristão, mas eu pratico imoralidade. Isso é incompatível. Podemos observar de passagem que, embora toda a santidade não se resuma em evitar o pecado sexual, não é só isso, o povo de Deus precisa de uma advertência especial quanto a esse particular. O que sem dúvida é o motivo pelo qual ambos os testamentos abordam a questão de maneira tão plena e franca. Nós vemos que hoje tem se perdido essa pureza, principalmente na área da sexualidade, com muitos jovens cristãos que antes do casamento praticam atos sexuais. E nós sabemos disso. Existem muitos. Porque tornou-se algo muito corriqueiro e perdeu essa visão de pecado em relação a esses atos. Por isso que como nós somos seres sexuais, nós temos realmente a atração pelo sexo oposto, que isso é natural, tá certo? Quando não é assim, é algo que não é tão natural, mas isso atrai. Por esse motivo que o casamento é lícito para ter essa relação direta entre as duas pessoas. Tá? Fazendo a analogia da santidade do homem com a santidade de Deus. Tá? Deus é puro e o homem tem que ser puro. Existem parâmetros para análise em relação. O que significa ser pureza? A sexualidade entre um homem e uma mulher. Pureza quando? Quando está dentro do casamento. Deixa de ser puro, ou deixa de ser, se torna uma impureza moral, quando acontece fora do casamento. Tá? Isso é claro, e nós sabemos, vocês sabem disso.
Ok. Os registros dos movimentos holiness, que a gente falou na aula passada, né? A santidade, pessoas que buscam a santidade com mais ênfase, né? Pentecostais, eles pensam muito isso com a ajuda do próprio Espírito. Então, registros desse movimento que aconteceu no século passado, meados do século passado, com muita ênfase, fornecem provas abundantes e mesmo esmagadoras a respeito disso. Eles tinham uma ênfase muito grande sobre essa questão de pureza. Isso tem afetado todos os movimentos, todos os cristãos de várias denominações. Então, o Antigo Testamento também se refere à impureza moral, bem como à impureza ritual. E qual é a diferença entre pureza moral e pureza ritual? O Antigo Testamento dá ênfase muito nisso e a gente vai entender melhor. Os regulamentos acerca da santidade, nós podemos conferir, se você quiser, lá em Levítico capítulo 11 e até o 22, né, são vários 11 capítulos lá que falam sobre essa, de 11 até 22, que fala sobre as regras de impureza ritual. Tá? Muitos destacam a necessidade de evitar a impureza ritual. E se alguém não pudesse evitá-la, precisaria eliminar tal impureza relacionada a coisas como alimentos, enfermidades, menstruação e morte. Tá? Aí você vai ver melhor quando você lê esses versículos aí, esses capítulos aí. E aí tem-se argumentado que as abstinências e purificações prescritas tinham um valor higiênico. Então, se você vai olhar lá, você vai ver que tem várias regras para você separar, para você não tocar, para você não se envolver, não comer, principalmente na parte de alimento, justamente tem a ver com a questão de valor higiênico. Talvez tenha tido, mas o Novo Testamento somente nos informa que essas regras eram simbólicas em seu significado e, portanto, temporárias em sua aplicação. Então vamos entender que aquilo não foi para sempre, foi um tempo, era necessário que tinha que ser feito isso, essa separação de pureza, certo? Principalmente dos alimentos, né? Certos tipos de animais que não podia comer, certos tipos de alimentos que não podia comer. Então tem várias coisas aí que a gente vê, principalmente em Levítico, certo? Em relação a essa questão do significado, certo? Porque eram temporários em sua aplicação. Então Cristo ele declarou isso, que aquilo que realmente contamina não são os alimentos, mas o pecado. Nós vemos isso lá em Marcos 7, 18 a 23. Vamos lá para Marcos, e aí a gente vai ver o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, ensinando-os acerca disso. Tá? Marcos, capítulo 7, 18 a 23. Olha lá o que ele diz. Marcos 7, 18 a 23. Diz assim: Jesus lhes disse: então vocês também não entenderam? Não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. É eliminado? Me pergunta. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam as pessoas, ou a pessoa. Então, Jesus está claramente mostrando, nos ensinando aí, nesses versículos de 18 a 23 de Marcos 7, que não é o que entra, mas o que sai do coração,
que provoca todas as contendas e os erros da pecaminosidade do homem, certo? Então, Paulo ele condenou certos mestres cristãos que consideravam impuros certos alimentos, argumentando que Deus criou todos os alimentos para serem recebidos com ações de graça por aqueles que creem e conhecem plenamente a verdade. Olha lá, 1 Timóteo, a gente já... 1 Timóteo capítulo 3, acho que a gente leu, não, foi outro. Tessalonicenses. 1 Timóteo capítulo 3, olha lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 seguintes. Ó. Aliás, 1 Timóteo capítulo 4, versos 3 seguintes. Diz assim, a partir do 3. Ele diz assim, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tá? É santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, essa questão de alimentos, que foi da época até Jesus, era uma analogia, na realidade, da questão do que era mais importante, que era a pureza do coração. Então não adianta eu me abdicar de algumas coisas, de alimentos, para dizer assim, eu sou santo, eu não como carne, por exemplo, na Semana Santa, sou santo. Não, não é isso. Jesus foi bem claro sobre isso. Tá? Bem claro sobre essa questão de alimentos e outras coisas. Então, de tais passagens, fica claro que a contaminação ritual que eles praticavam, que era também para higiene, né? Questão da higiene que era importante, e até para a questão do sangue, para que não houvesse doenças, né? Questão e outras coisas. Então, essa contaminação ritual, que envolvia carnes e outras coisas criadas, consideradas impuras, era um mero tipo de verdadeira contaminação do coração impuro, como eu acabei de dizer. Então é questão de uma analogia, uma comparação. Então o que eles tinham que fazer isso para entender depois que era a questão do coração. Então Jesus, quando ele vem, ele corrige isso e mostra, olha, não é o que entra na boca. Que entrando, aí Paulo diz, você em oração, você pode comer. Questão é o que sai da boca. Então a boca expressa, a palavra expressa, as atitudes expressam o que vem do coração. Então parece que a razão pela qual Deus sujeitou o seu povo do Antigo Testamento a esses preceitos simbólicos era, pelo menos em parte, manter separação da vida nacional de Israel e, em parte, para impressionar os israelitas quanto ao fato que, aos olhos de Deus, a contaminação era algo real e grave, sendo importantíssimo que o povo fosse purificado. Certo? Então, agora vamos para o positivamente. Nós vimos a parte negativamente, agora nós vamos para o positivamente. O lado positivo da santidade consiste em manter-se leal a Deus e viver uma vida que exiba diante dos outros as qualidades de fidelidade, gentileza, boa vontade, afabilidade, paciência e retidão, segundo o modelo que Deus revela dessas qualidades em seu admirável relacionamento conosco. Então, essas qualidades são transferidas para nós, como eu disse, é transferida para nós. E a gente vê isso, a gente vê como Deus faz conosco, né? Essa fidelidade que Deus é fiel, certo? São qualidades, atributos dele que é transferível para a gente, que nós somos a sua imagem e semelhança. A gentileza. Deus ele é gentil. Ele
ele sabe lidar com as pessoas. A boa vontade de fazer o melhor para as pessoas. Afabilidade, ele é afável. Ele é paciente, longânimo, e nós temos que ser pacientes. Ele é reto nas suas decisões, e temos que ter retidão. E também esse é o modelo de Deus, dessas qualidades. Admirável relacionamento conosco. Então a gente precisa tê-la também, certo? E aí? Então, nós vemos que o Novo Testamento ressalta esse aspecto do assunto, apresentando uma retidão como a vereda para a santidade. Certo? Romanos capítulo 6, versículo 19. Ok, vamos lá. Romanos 6, 19. Olha o que diz lá. 6, 19. Diz assim: falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. E Efésios capítulo 4, versículo 24, aliás. 4, 24. Efésios 4, 24, diz assim. Efésios 4, 24. Ele diz assim: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tá? De acordo com o Novo Testamento, a santidade não é um sentimento, nenhuma experiência, e sim uma qualidade de vida. Então eu tenho um sentimento de ser santo. Não existe isso. É a mesma coisa do sentimento do amor. Amor não é sentimento, é ato. Assim também, a santidade é ato, certo? É você ver os parâmetros que Deus nos ensina como Ele é e andar como Ele andou, certo? E também não é uma experiência. Eu vou fazer uma experiência de santidade. Vou fazer uma experiência de amor, como muitas pessoas fazem. Eu amo fulano. Depois acaba o amor, né? Era só paixão. Amar é a atitude que cresce. Assim também a santidade é a mesma coisa. São atos de crescimento. Certo? É uma qualidade de vida. Você já ouviu falar da expressão várias vezes sobre qualidade de vida? Olha, nós temos que ter qualidade de vida. A gente pensa muito na questão da saúde, que é importante, certo? E esquecemos da qualidade moral, ou da qualidade de caráter, que as pessoas perderam. As pessoas perderam a qualidade de caráter. Já imaginou? Lembra? Veja, analise a vida das pessoas hoje nos nossos dias. A qualidade de caráter que falta, né? Segundo o caráter do Pai, a gente tem que ter essa qualidade de vida. E qual é o parâmetro para a gente seguir? É Deus, é a qualidade do Pai. Essa qualidade ela é altíssima, mas é essa qualidade que eu tenho que seguir. Então essa qualidade de vida que é baseada no caráter dele, que a gente vai aprendendo gradativamente com o próprio Espírito dele que está em nós. E vai sendo acumulado em nossa vida, tanto do Pai como do Filho. Tanto do Pai como do Filho. Olha lá, diz assim, qualidade de vida segundo a qual o caráter do Pai e do Filho é refletido. E essa palavra é muito importante. Refletido, certo? Nós não somos luz, mas recebemos a luz de Cristo. Ele é a luz. E nós refletimos Ele. Então, esse reflexo na conduta e na aparência pessoal do crente. O que significa a aparência pessoal do crente? O crente que usa a roupa até aqui, e a mulher usa o vestido até os pés. Não é só isso. Tá? Eu acho que a mulher tem que andar bem vestida, assim como os homens também, tá certo?
Agora, não é essa aparência pessoal do crente. A aparência pessoal do crente tem a ver com o coração, onde você expressa com o seu coração a sua aparência, né? A alegria formoseia o rosto do coração, a alegria do coração formoseia o rosto. Então, mesmo que aos padrões do mundo, as pessoas não te aprovem a sua aparência, né? Mas Deus olha o coração, a aparência do coração. Então, o nosso coração formoseia a nossa estrutura externa. Quando você tem um coração voltado para Deus, quando você tem um coração que busca ser igual a Deus, ser igual ao Filho de Jesus Cristo, isso vai transparecer. Isso transparece em santidade. É isso que Deus está falando conosco através da sua palavra. Você precisa transparecer essa santidade. Você precisa expressar essa santidade. É o que não está acontecendo nos nossos dias corriqueiramente no meio cristão. Seria uma coisa natural você mostrar santidade para as pessoas, não por orgulho ou para dizer, olha, eu sou melhor do que você. Absolutamente, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas não é isso, ele está falando justamente para refletir na conduta e na aparência pessoal do crente. Eu preciso refletir quem eu sou em Cristo Jesus em santidade. Então, nós vemos que positivamente a gente precisa ter uma qualidade de vida, né? Então, a santidade do crente, tal como a do seu Senhor, consiste em viver na prática de um relacionamento para com o mundo dos homens. O relacionamento que nós temos é com as pessoas, com este mundo, pela qual ele está no mundo, sem ser do mundo, né? A oração sacerdotal de Jesus Cristo, no capítulo 17, versículo 14 e 16, fala sobre isso. É bom a gente dar uma ênfase aqui e observar João 17, 14 e 16, pedacinho da palavra de Deus aqui, para você se deliciar, para você ficar assim maravilhado com as palavras da oração de Jesus, quando ele diz, versículo 14 a 16, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, Jesus não é do mundo e você também não é do mundo, né? Então ele faz uma afirmação aqui, afirmação muito importante. O que significa que você não é do mundo? Você não faz parte desse mundo. Você não deve se moldar a este mundo, tá? Você foi comprado, você é outra criatura, nova criatura, e você não tem mais essa visão de mundo. Apesar de viver no mundo, nós vivemos no mundo dos homens e precisamos ter um relacionamento com essas pessoas que estão no mundo para que elas vejam em nós um caráter diferente, uma santidade, tá? É isso que Deus está falando conosco, é isso que Ele está falando com você, certo? E aí? Isso requer tanto a separação quanto a identificação. Tanto o desligamento quanto o envolvimento. Então, são dois extremos, tá? Separação quanto a identificação, tanto o desligamento quanto o envolvimento. Então, eu preciso me envolver mais com as coisas lá do alto, eu preciso se desligar mais das coisas aqui da terra, eu preciso se identificar mais com o Senhor, com o Pai, com o Filho, e preciso me separar deste mundo. Isso é santidade. A própria expressão da separação. Separar, santo, santidade. Ok? E aí, a gente vai aprendendo mais acerca de tudo isso. Pertencer ao mundo significa ser
controlado por aquilo que preocupa o mundo, com a busca por prazer, por exemplo, que é o que preocupa o mundo? A busca do prazer. Então, pertencer ao mundo significa ser controlado por aquilo que preocupa o mundo, a busca do prazer, a busca do lucro, a busca da posição, certo? 1 João capítulo 2, versículo 16, o que dá ênfase na parte do versículo é justamente isso, a concupiscência da carne, certo? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses 3 pontos importantes aí mostram quem nós somos no mundo se nós não estamos em santidade com Deus. Aí a gente vai debandar, a gente vai ser atraído por estas concupiscências. Os crentes devem negar tal preocupação. Embora o mundo venha a odiá-los, assim como odiou a Cristo, visto que denunciam os interesses do mundo como espalhafatosos e triviais, como de fato o são, e denunciam aqueles que esses interesses escravizam, ao ponto de degradarem a sua própria humanidade, o que de fato acontece. Então, a própria humanidade, em busca do prazer, ela se autodegrada, né? O homem perde o seu valor, a mulher perde o seu valor quando ela busca os prazeres deste mundo passageiros. E cada um de nós temos que ter o cuidado de olhar para nós mesmos e buscar a santidade e se afastar dessas coisas, porque a gente entra no mesmo ritmo. Daqui a pouco nós estamos caminhando da mesma forma. É isso que a palavra tem nos ensinado aqui, esse estudo tão importante. Tal má vontade é inevitável e o crente não deve se perturbar com ela. Má vontade. Então, a vida de uma pessoa santa não se centralizará em coisas. Eu não posso me centralizar. Se eu busco a santidade, eu não posso me ficar centralizando em coisas materiais. Pelo contrário, ele se caracterizará por uma certa frugalidade. Frugalidade é temperança, é moderação, uma abstenção de lucro e do exibicionismo. Um senso de mordomia acerca de todas as suas possessões e uma disposição de abandoná-las, se necessário, por amor ao Senhor. Eu tenho aqui muitos bens, mas eu não posso deixar esses bens para seguir o parâmetro de Cristo. Não, eu não estou dizendo que você tem que deixar esses bens, mas se possível for, você tem que deixar. E aí, será que você pensa assim? Será que você entende o que é mordomia? Todas as suas possessões não são suas, mas você cuida delas. Assim como Deus nos fez para cuidar deste mundo, e por causa do pecado nós perdemos essa capacidade e essa visão correta, por isso que o mundo está desse jeito, por causa do pecado, também a gente agora mesmo, sendo alcançados por Cristo Jesus, pelo nosso Deus, a gente agora tem uma visão correta do que é mordomia. Então, tudo que eu tenho não é meu, e a partir do momento que eu penso que é meu, eu perco essa visão de santidade. Então, é isso que o Senhor está nos ensinando. Eu preciso ver claramente o que significa isso. A minha vida tem que ser direcionada justamente para que eu entenda que toda essa mordomia é para eu cuidar. Certo? Então, eu não me baseio em coisas, eu não centralizo a minha vida, eu não devo fazer isso. A tendência é a gente fazer, certo? Tem que ser o contrário disso. Caracterizar por uma certa temperança, moderação. Eu não preciso ter todas as coisas que o mundo quer, mas a tendência é essa. Tá? Por exemplo, querer ter um celular melhor, isso é a tendência. E tudo bem, eu não estou também recriminando isso. Você pode ter o melhor celular, o melhor computador, a melhor televisão de tela enorme, isso não é problema. O problema é eu colocar essas coisas como objetivos principais
E aí isso sucumbe à minha santidade. Isso denigre a minha santidade. Ele me deixa... eu não consigo enxergar a santidade que Deus está exigindo da minha vida para ser mais parecido com Ele, para seguir o seu caráter. É por isso que eu preciso ter cuidado em relação a isso. Eu preciso ter cuidado em relação a essas coisas, nesse sentido. Então, as pessoas santas não menosprezam as coisas boas deste mundo, de maneira nenhuma. Tá? Como se Deus não as tivesse feito, nem as tivesse provido para elas. De maneira nenhuma. Tudo que Deus criou é bom. E a gente pode desfrutar de todas essas coisas. Agora, a crença maniqueísta, a crença antiga, que diz que as coisas materiais são más em si mesmas, não faz parte da santidade. Tá? Mas recusam deixar-se escravizar pelas coisas. Então não adianta, não, as coisas são más, todas as coisas materiais são más. É errado. Não é isso, não. Não é isso que a gente aprende. Tá? Não é essa a nossa crença maniqueísta, que diz que as coisas materiais são más em si mesmas. Não. Mas faz parte da santidade. Mas recusam deixar-se escravizar pelas coisas. Então, eles não procuram comparar as suas posses com as das outras pessoas. Pois o santo, você, o cristão, sabe que procurar ter um nível de vida igual ao do vizinho não é santidade. Eu olho para o meu vizinho e digo, rapaz, eu quero ter o mesmo carro que ele tem. A casa dele ficou tão bonita, vou fazer a casa do mesmo jeito que ele fez. Não é isso que é santidade. Mesmo que o vizinho vá à mesma igreja ou pertença a alguma célebre círculo evangélico, mesmo assim, não é assim que você tem que fazer. Você tem que enxergar essas coisas. A pessoa santa vive livre das paixões pelas possessões. O que nos prende muito são possessões. E a gente trabalha muito para isso. Eu trabalho para ter possessões. E eu ultrapasso os limites. Eu tenho que trabalhar para o pão de cada dia. Sim. E Deus nos dá essa condição. Mas eu não posso ultrapassar limites, porque eu perco a noção da santidade. Eu não tenho nem tempo para exercer minha santidade, para demonstrar minha santidade para com as outras pessoas. Tal como o faz quanto outras formas de autossatisfação ou de autoindulgência. Né? Então a gente tem que ter autoindulgência, é sempre se desculpar de alguma coisa que você não enxerga que você erra. Eu não fiz isso. Não. Eu não sou essa pessoa, eu não faço isso. E autossatisfação, né? Dizer, eu consegui isso, eu sou. Então não é assim. O seu tesouro está com Deus e o seu coração também. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Olha lá o que diz. Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Principalmente no final, nós lembramos muito mais. Isso é importante. A santificação, produzida por sua desconsideração das escalas de valores do mundo, e o franco, simples, honesto e espontâneo ardor de seu amor a Deus, podem torná-lo uma companhia um tanto irritante. Ainda que isso se deva ao fato que ele é muito mais honesto e humano do que aqueles que observam, e não porque ele seja esquisito
e os outros sejam normais. Não. A questão aí é justamente que o ardor espontâneo do amor a Deus pode tornar uma companhia um tanto irritante. Você já viu alguém reclamar de alguém que parece ser tão santo? Não é tão santo que ele exagera. Não é isso. A questão é que ele não é o esquisito, nós é que somos os... ele não é esquisito. Ele é que é o normal, nós que somos esquisitos, na realidade. Tá? E é isso que a gente tem que olhar. Quando eu expressar a minha santidade, as pessoas vão começar a achar esquisito. Eu, como cristão, eu sou esquisito por expressar a minha santidade? Não. Quem são esquisitos são aqueles que não manifestam a santidade, sendo crentes. Isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Então, juntamente com essa separação, entretanto, há identificação igualmente surpreendente com o próximo e com as suas necessidades. Então, a reivindicação dos reformadores, por exemplo, de que ninguém pode ser santo se abandonar o mundo e ingressar em um mosteiro ou na caverna de um eremita, talvez tenha sido exagerado demais. Mas há nela uma profunda verdade, de qualquer forma. Por quê? Assim como não há, usando as palavras de Wesley, coisa alguma mais anticristã do que um crente solitário, também nada é mais contrário à santidade do que perder o interesse pelo semelhante. Entende? Então a gente precisa ver isso. Você entender que coisa alguma mais anticristã do que um crente solitário, quer dizer, também nada é mais contrário à santidade do que perder o interesse pelo semelhante. Então, se eu me afasto para dizer que eu sou santo, eu estou pensando que eu sou santo porque eu me afastei. Mas você tem que estar junto com o semelhante para demonstrar sua santidade. Então, o desapego do crente para com o mundo, no sentido de não se comprometer com os seus alvos ímpios, deve ser balanceado com o seu interesse pelo mundo, no sentido de seu dever para com as pessoas necessitadas. Então, eu não posso separar, ser santo não significa se afastar das pessoas. Separar ser santo significa se preocupar com as pessoas também. Porque eu sou santo. E eu, sendo santo, tenho uma visão correta do que é ser santo. Ser santo é demonstrar santidade para as pessoas que não são santas, para que elas entendam o que é ser santo. Testemunhar. Falar da mudança que Deus fez na nossa vida. Como eu posso expressar santidade se eu não demonstro santidade? Se eu vou fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem. Eu vou continuar do mesmo jeito, as pessoas vão olhar para mim e dizer assim, não há santidade. Elas não precisam dizer e expressar essas palavras, mas elas vão ver com suas atitudes. Então, eu não posso dizer assim, olha, eu vou me afastar das pessoas, vou ficar aqui, eu não vou para junto delas, porque eu sou santo. E muitos crentes, muitas pessoas pensam que é assim. Mas não é. É óbvio que você tem que se chegar a essas pessoas com a sua santidade, não de deixar a santidade de lado e dizer, agora eu vou ficar com essas pessoas. Depois, quando eu sair do meio delas, eu vou vestir a minha santidade. Não é isso que o Senhor está nos ensinando, certo? Então, eu tenho que estar nas pessoas que estão necessitando de observar a minha santidade que vem do próprio Deus, que me alcançou e que pode alcançá-las também. Então,
nesse sentido, a forma externa da santidade do próprio Jesus consistia em associar-se a todas as classes de pessoas, incluindo os publicanos e outros sem reputação, pelos quais ele teve tanto interesse quanto por qualquer outra pessoa. Então, você vê o Senhor Jesus dando um exemplo. O Senhor Jesus ali, perto daquelas pessoas que eram desprezadas, que eram marginalizadas ali no contexto daquela época. E ele não estava nem aí, ele estava junto com elas. É óbvio, fazendo uma grande diferença, mostrando, ensinando, mostrando o que é ter uma vida plena, uma vida correta, uma vida de moral. De fato, Jesus demonstrava um interesse especial pelos pobres, pelos obscuros, pelos desprestigiados, que a sociedade tratava como meros números. Jesus também era conhecido por seu hábito nada rabínico. Olha o rabi, olha o que ele está fazendo. Ele não é rabi. Você já viu alguém perguntar assim, olha, o pastor ali, olha o que ele está fazendo. Ele não é pastor desse jeito. Não é, a questão não é algo externo, é algo interno. Então, ele não tem o hábito nada de rabínico, de fazer-se amigo dessa gente e de gastar tempo na companhia deles. Né? Olha lá, Mateus capítulo 11, versículos 5 e 19. Só para a gente... Mateus 11. Mateus 11, 5 e 19. Olha lá o que ele diz. Mateus 11, 5, ele diz assim. 5 diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Versículo 19, certo? Vamos lá. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Gastar tempo em companhia deles. Esse elemento de santidade de Jesus também deve fazer parte da santidade dos seus discípulos. Se a preparação anteriormente descrita cumpre o primeiro grande mandamento da lei, a identificação desse tipo se faz mister para cumprir o segundo. Então, por exemplo, o general Buffett, certa vez, tomou a palavra outros como lema do ano novo para o exército da salvação. Então, as pessoas santas trazem esse lema em seus corações o tempo todo. O tempo todo, não é só uma parte da vida, algum momento, não. Eu vou me dedicar às pessoas agora. Não, é sempre, nasceu de novo, já tem o coração voltado para os outros. E a conduta delas são por demais ativas para serem inertes, pois oram e laboram, derramando-se em amor ao próximo. Então, eu preciso derramar o meu amor ao próximo porque eu sou cristão, porque eu sou santo. É essa santidade que me aproxima das pessoas que, mesmo marginalizadas, à margem da sociedade, excluída pela maioria da sociedade, eu não a excluirei, porque eu preciso estar com elas para apresentar o Evangelho da salvação, porque eu sou santo. Então, o Cristo dos Evangelhos e o Paulo no livro de Atos e das cartas são os nossos grandes modelos para esse particular. A palavra santidade sugere ao homem moderno alguma coisa pálida, anêmica, retraída, negativa e passiva. É isso que eles pensam. Isso mostra quão pouco o homem moderno conhece a santidade. E até nós, como crentes, não conhecemos, porque somos modernos, né? Nós somos dessa geração. Então, a santidade ensinada na Bíblia, na realidade, é a qualidade mais positiva, mais poderosa e, com frequência, mais apaixonada que alguém jamais viu. Ninguém viu como é bom ser santo. Ou você deve ter visto.
Agora você precisa realmente entender isso. Você precisa entender essas coisas. Você precisa viver. Então nós vimos aí a santidade do homem, negativa e positivamente, né? E a gente chega a essa conclusão nesse momento de um tempo tão importante para a nossa vida cristã. Tá? Espero que você tenha aprendido acerca da santidade e salvação. Não terminou ainda faltam outros pontos. Mas aí nós vimos aí a santidade de Deus e a correlação da santidade de Deus para com a santidade do homem. Onde Deus distribui os seus atributos morais para nós, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. E agora eu posso expressar minha santidade sem se afastar do mundo, porque eu não sou do mundo, mas estou no mundo. E para eu estar no mundo, eu preciso fazer a diferença. E eu só faço a diferença com santidade. Se nós amoldarmos a este mundo, nós não somos santos. E é incoerência você ser santo e ser impuro. Por esse motivo, não é as coisas materiais que levam você à impureza. Não é os alimentos que levam você à impureza. Não é aquilo que entra da sua boca que o torna impuro, mas aquilo que sai da sua boca, que vem do seu coração. Mude a sua vida. Seja santo, assim como Deus é santo. Deus é santo, nós podemos ser santos. Separados deste mundo, vivendo neste mundo, fazendo a diferença onde quer que você esteja, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua igreja, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu grande amor por nós, pela tua santidade pura. Mesmo sendo nós errados, caímos constantemente em pecado. O Senhor nos perdoa quando nós chegamos a Ti. Perdão, Senhor. Eu preciso da sua fé, eu preciso crescer, amadurecer. Eu preciso me tornar mais santo a cada dia, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Queridos e queridas irmãs, obrigado por esse tempo. Obrigado por você estar aí me assistindo. Que você leve esse ensinamento para a sua vida. Que ela seja transformada. Se você ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, está de alguma forma assistindo aí, pela graça de Deus, confie em Deus. Procure conhecê-lo mais através das Escrituras. Ou de uma pessoa que é piedosa, que lhe oriente a estar numa igreja verdadeira, uma igreja que realmente ame o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregue o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregue uma doutrina bíblica correta. E você vai ver a glória de Deus na sua vida, porque é pela palavra que você vai entender o que é ser santo. E você pode ser santo, assim como Deus é santo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva, tá? Fale para as outras pessoas, para que a gente possa ficar transmitindo essa palavra aos irmãos e aos queridos amigos, que possam ouvi-la e entender o que é ter vida em abundância em Cristo Jesus para a glória dele. Que Deus abençoe, que nós possamos logo mais à noite estarmos reunidos louvando ao Senhor e ouvindo acerca da sua palavra. Se Deus assim permitir, hoje à noite nós estaremos ali no templo, voltando às nossas atividades, não normais, porque o percentual de que as pessoas podem vir é só 30% da capacidade. Mas você que virá e vai tomar as medidas necessárias de segurança para a saúde, louve ao Senhor, ouça acerca da sua palavra, e que ela possa transformar a sua vida cada vez mais, e que Deus tenha misericórdia da gente, que a gente possa voltar totalmente, todas as pessoas, 100% ali,
louvando ao Senhor juntamente em comunhão. Que Deus abençoe. Até a noite, se Deus assim permitir.